Uma mulher trans, ela foi assassinada a facadas, um crime brutal, após defender uma mulher e a filha. Você ficaria com uma mulher trans? Não, porque não é mulher. Como assim? Se nasceu com um peru, é homem, porra. Mulher nasce com útero e com xota. Tainara Souza Santos, de 31 anos, a jovem que foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro na Marginal Tietê. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A amiga daquela jovem que foi arrastada por um carro na Marginal Tietê também foi vítima de feminicídio. David Bezerra Pereira, de 35 anos, teria matado a namorada. O que fazer se ela falar não? Primeiro, tu dá uma zenga no meio dos peitos, que é pra sair o catarro. Segundo, ela falou não, pegar a peixeira, dar uma sequência de... Foi enterrado hoje em Tumbiara o filho mais novo, morto pelo pai. Ele também matou outro filho de 12 anos e depois tirou a própria vida. Um dia antes de cometer o crime, o marido publicou uma foto com os filhos e mencionou uma crise no casamento e uma suposta traição por parte da esposa em uma tentativa de responsabilizar, de forma covarde, a mulher pela tragédia. Tem mulher que é tão vigarista, tão sem vergonha, que ela passa a tarde no motel com a amante e ainda chega à noite e ainda procura você. Tem milhões de mulheres que estão fazendo isso nesse momento agora. A polícia do Rio de Janeiro está procurando 4 jovens suspeitos de terem estuprado uma adolescente de 17 anos. Cara, vai levar a mulher em date, tem que ser perto logisticamente. Porque o tempo de locomoção entre o lugar que você encontra a mina e o lugar do abate pode acabar com os teus planos para a noite. Em 2025, o Brasil registrou 1.470 casos de feminicídio, uma média de 4 mortes por dia. Esse é o maior número desde o início da série histórica, que se iniciou em 2015, quando a tipificação foi criada. Somente em janeiro de 2026, 947 novos processos de feminicídio foram abertos, além de 99.416 processos de violência doméstica. Simultaneamente a essa realidade de crescente violência de gênero, crescem também as comunidades online que naturalizam discursos que culpabilizam e desumanizam mulheres. Em 2024, o Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas plataformas digitais identificou 137 canais no YouTube Brasil que propagam conteúdo misógino. A bolha desses conteúdos nas redes sociais possui diversos nomes importantes pelo mundo, mas um deles merece destaque. Seu nome é Andrew Tate. Ele é conhecido por exibir um corpo definido e uma vida de luxo, com carros caros e sempre rodeado de mulheres. Se você aspira um lifestyle como esse, você não está sozinho. Conteúdos como os de Tate se conectam com milhões de adolescentes e jovens adultos. Seus vídeos são fonte de inspiração e motivação para que esses jovens alcancem um sucesso baseado em capital e vitrines online. Parece até um conteúdo motivacional que incentiva homens a se tornarem sua melhor versão, mas é aí que entra a armadilha. Quando você entra nessa bolha, percebe que os discursos incentivam ódio a grupos minoritários. O individualismo extremo te faz acreditar que vale tudo para chegar ao que eles chamam de sucesso. Pathetic grandstanding from people on the conservative side who cry their eyes out that 10 years ago someone made a joke on the internet or 10 years ago somebody slept with a girl. We need to grow up. We need to all grow up and understand that nobody is perfect. Você acabou de ouvir uma das principais mensagens. Tate afirma que não há nada pior do que o arrependimento. E esse discurso se repete em diversas falas do influencer. Ele constantemente afirma que mesmo quando você reconhece seus erros do passado, não deve se arrepender deles. Até porque o arrependimento te aprisiona. Você já ouviu isso por aí, né? A frase traduzida do inglês, não se arrependa de nada, viralizou recentemente nas redes sociais. Lembra do caso de estupro coletivo em Copacabana, em janeiro de 2026, que a gente escutou no começo do programa? Um dos acusados se entregou na delegacia usando uma camiseta com esse mantra, que sintetiza as ideias de Tate. Mas o que é essa machosfera que Tate ajudou a popularizar? A machosfera é um termo guarda-chuva para as diversas comunidades masculinistas e misóginas na internet. E vai por mim, são muitas mesmo. A maior delas, que você pode já conhecer, é a Red Pill, nome inspirado no filme Matrix. Na trama, as pessoas vivem aprisionadas em uma realidade confortável, mas falsa. E o protagonista precisa escolher entre tomar a pílula azul e continuar em uma vida de mentira, ou tomar a vermelha e acordar para o mundo real. No contexto da machosfera, a pílula vermelha te faz enxergar que o mundo é programado para privilegiar mulheres,
enquanto os homens nascem sem valor para a sociedade e precisam trabalhar a vida toda para construí-lo. Outro muito popular é o incel, sigla em inglês para celibatário e voluntário. Esse termo se refere aos membros do grupo, que se convenceram de que mulheres heterossexuais não desejam se relacionar com eles, seja por aparência ou status financeiro. Aliás, se você assistiu ao sucesso da Netflix Adolescência, já está mais familiarizado com a teoria 80-20, apresentada na série pelo Jamie Miller, um adolescente condenado por assassinar uma colega de classe. Mas se você não conhece, deixa que eu te explico. A teoria sugere que 80% das mulheres se sentem atraídas por apenas 20% dos homens, o que deixa os demais sem nenhuma oportunidade de relacionamento. Acreditando estar inseridos em uma sociedade que privilegia mulheres e sem perspectiva de relacionamento com o sexo oposto, esses homens se inserem no men going their own way, ou homens seguindo seu próprio caminho. Esse nicho não é tão popular no Brasil, mas pode vir a ser. Ele engloba homens que acreditam que devem ir contra a sociedade centrada nas mulheres e evitar qualquer contato com elas. Foi aí que me toquei da importância do tema e percebi que estava lidando com apenas a ponta do iceberg. Eu sabia que deveria ter algo mais profundo e uma estratégia bem programada para que comunidades com tanto ódio atraíssem tanta gente. Então, por que não mergulhar nesse tema e produzir esse podcast? No meio da pesquisa, encontrei a tese de pós-graduação de Bruna Camilo. Bruna é doutora e pesquisadora em gênero e misoginia pela PUC Minas. E sua tese analisa a misoginia e o ódio nas redes sociais durante todo o processo eleitoral e governo de Jair Bolsonaro. O que me chamou a atenção foi uma das metodologias utilizadas por ela. Bruna passou a acompanhar grupos e influencers masculinistas para dissecar seus discursos e entender de onde eles surgem e como atingem tanta gente. Ao conversar com meus colegas Bianca Marcondes e Luiz Vatley Machado, descobri que há, inclusive, plataformas que permitem live streams com conteúdos criminosos, como discurso de ódio, uso de drogas e maus tratos a animais. Uma das principais é a Kik, muito usada por influencers que foram banidos de outras redes sociais por violar as regras de comunidade. Foi aí que decidimos, só seria possível entender o movimento por completo se ele fosse estudado de dentro para fora. Eu sou Eloá Fernandes e esse é o Engolindo a Pílula. A seguir, você acompanha o nosso diário de imersão na machosfera. Dia 1. Antes de tudo, de onde vem essa ideia? Antes de entrar de vez na machosfera, a gente precisava conhecer um pouco mais sobre ela. Nossa base teórica se construiu com a tese de Bruna Camilo, publicada em 2023, e no processo de sua atual pesquisa, que ela está compartilhando em seu Instagram. Apesar da riqueza em sua pesquisa, queríamos nos aprofundar em sua metodologia e seus resultados. Por isso, entramos em contato com ela e conseguimos uma entrevista, na qual tiramos todas as nossas dúvidas sobre a atuação dos influencers e o funcionamento dos algoritmos. Eu acho que o ponto em comum é que eles conseguem localizar algum vazio, algum ressentimento em cada um desses homens. Tem alguma coisinha ali em cada homem que pega. Então tem um que é o pobre, que ele vai pegar quando o cara falar assim, você é pobre, por isso que você não vai ter a mulher que você quer, por isso que você não vai ser o homem. Quando é sobre academia, você tem que ser forte, estilo macho alfa, para conquistar quem você quiser. O ponto-chave de toda a questão da misoginia como ela está hoje é o ressentimento. No mesmo dia em que conheci o trabalho de Bruna e comecei a traçar esse podcast, o mundo conheceu uma peça super importante para esse trabalho. Louis Theroux, um famoso documentarista britânico, lançou na Netflix seu mais novo documentário, Por Dentro da Machosfera. Nele, Theroux passa alguns meses com alguns dos principais nomes do movimento Red Pill, para entender suas visões e como funciona sua criação e divulgação de conteúdo, além de sua interação com o público. Para o segundo dia, vamos nos aprofundar na atuação desses criadores de conteúdo, principalmente no TikTok. Dia 2. Como funciona o jogo do engajamento? Bruna nos contou sobre uma pesquisa relacionada aos algoritmos do TikTok. De acordo com a pesquisa, contas associadas ao sexo masculino demoram em média cerca de 20 minutos para começar a receber conteúdo misógino. Depois de ouvir isso, é claro que fomos comprovar. Criamos uma conta nova e começamos a passar pelo feed, sem pesquisar por nenhum conteúdo específico. Em 10 minutos, começamos a receber vídeos de motivação e manifestação de uma vida de luxo.
Nos 10 minutos seguintes, as figuras dos coaches se tornaram presentes, com discursos inicialmente motivacionais. Após mais alguns vídeos, os discursos também se voltavam ao que é ser homem e como um homem deve agir. Isso se relaciona a um tópico muito abordado por Theroux em seu documentário. Ele fala sobre a maneira como o conteúdo é propagado. Usando como principal exemplo o influenciador Harrison Sullivan, conhecido como HS TikTok, Theroux nos mostrou que os trechos que vemos desses influencers em redes de vídeos curtos, como Instagram Reels e TikTok, são muitas vezes planejados e publicados pelas agências desses influencers. A estratégia é utilizada para inflar o alcance de seu conteúdo e atingir um público maior. No Brasil, vemos uma estratégia semelhante ser utilizada por Ryan Santos. O influenciador tem diversos livros sobre empreendedorismo, mas começou a ganhar destaque após vídeos ditando o que uma mulher deve ou não fazer. Em seu trecho mais famoso, ele afirma que toda mulher com tatuagem é puta. Para difundir mais seu conteúdo, Ryan utiliza o projeto Jumbo. O projeto contrata jovens editores do TikTok para produzir e divulgar cortes de seus vídeos do YouTube. O corte com melhor engajamento pode ganhar um prêmio de até R$5.000. Com o segundo dia, conseguimos compreender um dos aspectos mais importantes para o sucesso desses influencers. A monetização em plataformas como Instagram Reels, TikTok e Twitter depende de cortes e lives de vídeos do YouTube. A publicação desses recortes é o que garante a presença multiplataforma dos influencers, ampliando seu público e a dispersão de seu discurso. Amanhã, vamos explorar a comunidade brasileira desses influencers e seu diálogo com o público. Dia 3. Por que o Brasil é um caso à parte nessa história? Entre influencers masculinistas, os de maior sucesso se intitulam, principalmente, como coaches masculinos, como o próprio Andrew Tate. Mas no Brasil, temos um caso à parte. Breno Faria, dono do perfil Café com Teu Pai. Diferente dos influencers que vimos até aqui, as mulheres são o público-alvo de Breno. Ele mesmo afirma em sua bio do Instagram que ensina mulheres a entender os homens. Assim como o conteúdo para os homens, esse parece inofensivo e até instrutivo. Mas é, na verdade, uma maneira de moldar o comportamento feminino. Dá para classificar Breno como um influencer red pill? Não. Na verdade, ele até se afasta da comunidade e não é muito querido pelos seus membros. Mas moldar o comportamento de uma mulher para que ela seja levada a sério pelos homens é um dos comportamentos mais clássicos do patriarcado. É através do controle de comportamento que se cria o padrão de mulher ideal e a ideia de que todas fora desse padrão nunca serão respeitadas e amadas verdadeiramente. Outro destaque dentro da bolha brasileira é Gabriel Breyer. O influenciador conquistou o público adolescente com dicas sobre como mudar seu estilo de vida e mentalidade para atrair mais mulheres. Nos últimos meses, ele ganhou destaque após um vídeo intitulado Um Machista versus 30 Feministas, no qual ele solta algumas pérolas como essa aqui. A minha esposa é minha companheira de vida eterna. Ela eu conheci na faculdade de odontologia. Ela estava se formando lá, estava no 4º semestre de faculdade. E depois ela ter me conhecido, depois de uma conversa, saiu da faculdade. Porque ela entendeu que esse é um ambiente, ela não precisa estar. Porque a mulher ela não nasceu para ficar indo para a faculdade, para o mercado de trabalho. Porque isso vai fazer com que ela destrua completamente a feminilidade. Gabriel já defendeu vários discursos em seu canal, começando com vídeos de lifestyle e motivação, mudando depois para conteúdo focado em paquerar mulheres em praias e agora até se converteu ao cristianismo. Em prática, ele faz o que estiver bombando, independente de qualquer critério. Além do YouTube, ele oferece um curso online de como viver uma vida lendária, segundo seu site. No Lendários Club, ele ensina como dominar 3 pontos essenciais para sair da média, sendo eles mentalidade, corpo de alta performance e ganho de dinheiro online. O curso milagroso, que compara a vida a um nível de videogame, custa em teoria R$ 9.167, mas com descontos fixos no site, ele sai por apenas R$ 397. Nada mal para aulas de TikTok Shop, edição de vídeos com IA e até uma call por semana com o próprio Gabriel. Todas essas promessas de mudança de vida ressoam muito dentro da cabeça de um pré-adolescente de baixa renda. É pensando nesse público que me lembro de um pré-adolescente que encontramos nos comentários do TikTok. Um garoto que, pela foto de perfil, não parecia ter mais do que 12 anos. Ele comentou em um post de carros esportivos em Dubai e notas de dinheiro sendo contadas, que esse era o seu sonho.
Parece inofensivo, apenas uma criança almejando dinheiro infinito. Mas, depois de alguns minutos, nós começamos a receber conteúdo de coaches que ensinavam como conseguir esse lifestyle dos sonhos. E esse é o demográfico que mais engaja com esses posts. Milhares de pré-adolescentes que sonham em ser ricos e acabam seguindo as pessoas erradas. Dia 4. Lives sem fiscalização. É terra de ninguém? Depois de conhecer melhor as redes de vídeos curtos, voltamos para a origem desses cortes, as plataformas de live streaming. Vamos voltar na que comentamos há pouco? A Kik é uma plataforma de live streams que surgiu em 2022 para competir contra a Twitch, principal plataforma do ramo. O diferencial da Kik é a liberdade que os streamers têm. Diferente da Twitch, o monitoramento de conteúdo não é tão rígido. Isso facilita com que conteúdos nocivos sejam compartilhados com maior facilidade. Por exemplo, no mês passado, 2 streamers viralizaram após realizar uma live utilizando fentanil, uma droga sintética 50 vezes mais potente que a heroína, e o conteúdo não foi barrado pela plataforma. A preocupação cresce ao se observar as políticas da rede, como a permissão de acesso a adolescentes a partir de 13 anos. Outro caso preocupante é o do influenciador americano Braden Eric Peters, conhecido como Clavicular. Ele é reconhecido como o maior influenciador da prática Lux Maxi. O termo vem de comunidades incels e se popularizou nos últimos anos. A prática seria um processo de maximizar ou elevar ao máximo sua aparência física. Esse modelo a seguir seria de um homem forte, musculoso e alto, e que, acima de tudo, tem um queixo bem definido. E como o discurso da machosfera segue, vale de tudo para alcançar o seu objetivo. Desde caras cirurgias até rotinas que envolvem o uso de martelos para definir o maxilar. Clavicular, com apenas 20 anos, aparenta ter tudo isso. Um corpo sarado, queixo definido e uma vida de luxúrias e mulheres. Isso por si só já é problemático, mas consegue piorar quando se analisa o público de Clavicular. Grande parte de seus seguidores ainda são adolescentes, como os de Breyer, e a exposição a esse tipo de conteúdo em uma idade tão jovem pode acentuar ainda mais problemas de autoestima e idealizações suicidas. A gente conseguiu ver isso na prática nas plataformas de Clavicular. Estávamos assistindo a uma de suas lives e encontramos o link de convite para seu servidor no Discord. Decidimos continuar assistindo a live e sabíamos que amanhã nosso dia seria para analisar o canal de Clavicular. Dia 5. E no Discord? O que rola por lá? Quando entramos no servidor de Clavicular, vimos que a interação entre seus seguidores não tinha supervisão alguma. O que mais nos chamou a atenção foi uma aba denominada Rating. Nela, as pessoas postam fotos suas com descrições como idade, peso, altura e pedidos de dicas para melhorar a aparência. Novamente, a idade se torna grande parte do problema. Muitas das fotos enviadas são de pessoas com 14, 15 ou 16 anos, e a idade não motiva os outros usuários a serem mais gentis, como a de um adolescente de 14 anos que postou suas fotos no servidor para receber dicas de como melhorar sua aparência. Só com uma rinoplastia pra te salvar também, né? Cara, que proporção brutal entre o seu queixo e o nariz. Você parece um autista fechando os olhos desse jeito. E o seu corte de cabelo? Parece uma mãe lésbica de 3. Iu. É, cara, só com uma cirurgia no nariz mesmo. Deve ser tranquilo. Além das próprias fotos, outro usuário, de apenas 15 anos, também enviou fotos de sua namorada. E as respostas são tão nojentas quanto as dirigidas a ele. Não, acabou pra ela. Ela é sub-humana. Cara, a gordura dela está quase derretendo e virando gelatina no rosto. Se as laterais do queixo caírem mais, ela quase poderia ter 3 papadas. Eu não foderia ela. Muito gorda. O servidor de Clavicular é público e de fácil acesso, mas a maior parte dos influencers não facilita tanto. Tentamos entrar no servidor de Aiden Ross, outra grande personalidade americana no meio masculinista, mas as abas que tínhamos acesso estavam todas vazias. Luiz me explicou que no Discord você pode destinar abas específicas no servidor para que apenas membros com um certo cargo possam acessar. Provavelmente é isso que Ross e outros influencers fazem. As principais abas do servidor são destinadas a esses membros, e por isso não conseguimos acessar os locais de maior interação. Ao fim do 5º dia, eu já tinha certeza de que, mesmo em nichos e nacionalidades diferentes, a estratégia continua a mesma. Os influenciadores trabalham com um conteúdo motivacional para atrair o seu público, e depois implementar ideias que destroem a autoestima
e incentivam comportamentos machistas e autodestrutivos. Como percebemos no segundo dia, os algoritmos das redes sociais são grandes facilitadores da difusão de conteúdo misógino e masculinista. Segundo Bruna Camilo, discursos de ódio geram engajamento e, consequentemente, lucro, para o influencer e para a plataforma também. Por isso, não há um combate específico por parte das Big Techs para frear o alcance desses conteúdos. A quem interessa a misoginia ser lucrativa, sabe? Por que os canais não são derrubados? É simples. Porque não é difícil encontrar um perfil do YouTube misógino. Tem muitos que falam sobre memes, sobre investimento de bolsa de valores, sobre fisiculturismo, sobre comportamento humano, comportamento dos homens. Tem os próprios legendários, que sobem montanha para resgatar a masculinidade. Essa entrega de misoginia, ela é muito real, ela acontece. Então, essa lógica da Big Tech, ela é muito lucrativa. Ela gera tanto lucro na Big Tech, que é uma caixa de Pandora. Você derrubar canais no YouTube, por exemplo, que geram muito dinheiro, você afeta a economia. Agora que entendemos a estratégia dos produtores de conteúdo e o funcionamento dos algoritmos, como a atuação dessas comunidades se relaciona aos casos de violência que escutamos no começo, e também a todos os outros que estamos vendo nas redes sociais. Lembra da série Adolescência, que eu mencionei para explicar a teoria 80-20? Ela é um ótimo exemplo. Se você não viu, já aviso que terão spoilers leves a seguir. Na trama, o adolescente Jamie Miller é detido e, após o julgamento, é condenado pelo assassinato de uma colega de classe. A motivação? Ele se sentia rejeitado pelas meninas de sua idade. Então, teve acesso a comunidades como a Red Pill Online, o que o apresentou a todos os conceitos que conhecemos até aqui. Quando se dialoga com um menino novo, com autoestima abalada, é fácil radicalizá-lo e convencê-lo de que a falta de contato com o sexo oposto é culpa das mulheres e que elas merecem morrer por rejeitá-lo. Afinal, desde quando mulheres têm direito de escolher? O sentimento de revolta não atinge apenas os jovens, mas homens mais velhos também. A revolta parte da perspectiva de que a sociedade, idealmente, está se inclinando para um momento em que as mulheres têm mais autonomia e liberdade de escolha. Quando homens mais velhos, que cresceram em um momento histórico ainda mais machista, se deparam com uma mulher que não aceita seguir esse modelo de dominância e submissão, a raiva cresce e a violência domina. Por isso, iniciativas como o PL, que equipara o ódio ou a aversão às mulheres ao crime de racismo, se tornaram assunto de tanta polêmica. Não deveria ser, na verdade. Punir misoginia só deveria incomodar quem é misógino, mas incomodou grande parte de quem não é, ou pelo menos não admite ser. Esse discurso de que não poderemos mais flertar com uma mulher se não seremos presos, vem da ideia de que você pode desrespeitar uma mulher e se esconder atrás da desculpa de que está cortejando ou fazendo uma piada. A verdadeira aberração nessa situação é a naturalização do desrespeito ao se dirigir às mulheres, seja em um ambiente social ou de trabalho. A violência de gênero não é novidade, mas ela se intensifica com o alcance que a internet proporciona a diferentes discursos. Além da responsabilização de influências e grandes plataformas que propagam conteúdo que incentiva ódio, é preciso redefinir a forma como nossa sociedade educa homens e mulheres. Ao invés de criar homens que respeitem e cuidem das mulheres ao seu redor, criamos as mulheres para aprender a se prevenir. É sempre, não saia com essa roupa curta, não ande sozinha de noite, não saia com amigos que você acabou de conhecer. Dificilmente os conselhos se voltam aos homens, com não fale com uma estranha na rua ou assobie para ela, não incomode uma garota em uma festa, não traia sua mulher nem exponha a vida íntima de vocês na roda dos amigos. Punir quem propaga discursos é bom, mas a mudança de comportamento só vem quando a educação mudar. A solução para a violência é criar homens que respeitem e cresçam admirando mulheres, e que sejam confiantes em sua própria masculinidade. Esse foi o Engolindo a Pílula, uma imersão na machosfera, e obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O roteiro, a produção e a edição desse projeto são assinados por mim, Eloá Fernandes, por Bianca Marcondes e por Luiz Watley Machado. Vozes adicionais de Alexandre Fávaro de Moraes, Bianca Marcondes, Hannes Casper Liubke e Luiz Watley Machado. Para tornar esse projeto possível, contamos com os trabalhos técnicos de Afonso Afonso, Bonora Vox e Daniel Pasolini, com orientação da professora Patrícia Rangel, do curso de jornalismo da ESPM São Paulo. E lembre-se, se você deseja denunciar uma situação de violência, garanta sua segurança e ligue 180 ou vá até uma delegacia da mulher.
O encerramento do ciclo de impunidade é parte da solução para encerrar o ciclo de violência. Você não está sozinho.